Olá, olá! Por cá começando mais um Pode Ser, o podcast mais mineirinho do Brasil. Conversa, diálogo, prosa, contação de caso, de história, fofoca, o popular trocar ideia. Tá no ar mais um episódio do nosso Pode Ser. Aqui comigo, ó, Grace Rigo aqui falando, e hoje a gente está com uma convidada. Neste mês como da mulher, como eu estou falando nos outros episódios, a gente está falando sobre a mulher e todas, todos, todes, na verdade, eu corrigi isso aí, todas e todes que se sentem também mulheres, que se assumem mulheres de alguma forma para a sociedade. Então, a Leônidas está aqui, ela vai contar um pouquinho da história dela e também da atuação dela aqui na sociedade, os movimentos, né, Leônidas? É isso mesmo. Boa tarde. Não, né? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Sou a Leônidas Ferraz, pedagoga, maestrina de bandas e fanfarra, pós-graduando em gestão pública. Atualmente estou como vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas LGBT do município e também no segundo mandato como coordenadora geral do único movimento organizado que garante as políticas públicas LGBT, e agora também estou como coordenadora da Rede Gay do Brasil pelo estado de Minas Gerais. Fui convidada no final do ano passado e a gente está aí na garantia das políticas públicas. Muito bom. Então, o mês é da mulher, né? E como eu já disse, nosso tema aqui é falar sobre esse tema que ainda é tão polêmico na sociedade. Porque quando a gente fala de mulher, em qualquer circunstância, vira traz à tona também as outras assuntos que, para a sociedade em si, tem sido um tabu, como, por exemplo, as mulheres que se sentem e se assumem mulheres. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, desde quando você se reconheceu como mulher e a transição também. Então, isso não é uma condição, né? A gente nasce, a gente se descobre, a gente sai, a gente foge do armário no tempo que tem que ser, né? Devido a algumas circunstâncias da vida. Por exemplo, eu vim de uma família conservadora, de evangélicos, e ali eu passei por diversos processos. Fui ministro do louvor e tudo, e aí foi difícil para mim. Tive um relacionamento hétero com uma mulher por 7 anos, casei, tive filho, agora... Hoje sua filha tem quantos anos? 17 anos. É filho ou filho? Filha. Filha. Tayane Cristina, minha pimpolha, hoje ela é a secretária da presidenta. Ah, que fofa. Eu acho que eu falo que é um presente de Deus. Ela nasceu no meu aniversário. Então, assim, a mãe dela achou que depois do nosso término, do nosso relacionamento, ela não ia suportar a ideia de ter um pai gay. Naquela época eu tinha saído do armário, então eu era então gay, né? Eu me assumi uma mulher trans tem 2 anos. Foi uma necessidade. A gente vem tendo essas experiências por diversos campos, né? Então, assim, não é simplesmente botar uma peruca, como diz os certos parlamentos por aí. Não é só botar uma peruca, né? É se sentir uma mulher, é estar com uma mulher, não é só botar uma peruca. E por esses e outros motivos a gente tem as nossas garantias, né? A gente está construindo a garantia dos direitos da mulher trans, do homem trans e entre outras ações que também a pauta LGBT necessita. Uhum. Eu gostaria que você falasse sobre essa sua atuação com articulação com políticas públicas voltada para o público LGBTQIA+, né? E, enfim, pode falar. Então, eu fui convidado pelo governo atual desde 2017 a estar como referência da pauta LGBT do município, né? Foi-se regulamentado um Conselho Municipal de Políticas Públicas, mas ele não passou pela Câmara. Foi uma dificuldade gigantesca que o decreto existisse, por exemplo, né? Nós temos uma sociedade... Isso foi quando? Porque deu um bafafá mesmo, eu me lembro desse episódio, Betinho.
Então, da tentativa de regulamentá-lo foi agora em 2021. Isso. Tentamos passar pela Câmara no meados de agosto e ficou até outubro. Antes da segunda leitura, a bancada evangélica ela teve uma pressão com o nosso prefeito e mandou se retirasse o projeto que regulamenta esse conselho, essas políticas públicas, né? É constitucional, o conselho já existe via decreto e não conseguimos aprovar. Tivemos campanhas, né? Vote sim, Câmara de Betim, no PL 299, e por esse e entre outros motivos nós não conseguimos. Mas o conselho ele fica dentro da Casa dos Conselhos, a nossa sede do Com LGBTI. Lá a gente tem diversas ações e parcerias, né? Porque nesse exato momento, onde um conselho via decreto, ele não tem uma estrutura que a gente consegue acionar diversas ações. Atualmente, por exemplo, não tem uma verba municipal da Prefeitura de Betim para garantir essas políticas públicas exclusivas para esse público. Isso. Então, assim, a gente tem essa necessidade de regulamentar o conselho em lei, mas não temos um mandato na Câmara. Se a gente tivesse um mandato na Câmara, a gente construía isso de uma outra forma, né? Essa ausência de ter uma representatividade na Câmara, né? Hoje, como que você enxerga esse cenário atual ali, falando da Câmara dos Vereadores, uma vez que você acabou de falar que não existe essa representatividade de alguém que fale pelo movimento LGBT lá na Câmara dos Vereadores? E é uma coisa ainda tão contundente que em Betim em si, na verdade, nós temos uma vereadora. Então já é difícil em todos os níveis, né? Porque apenas uma mulher dentre os 23 vereadores que temos. Sim, sim. É muito difícil, né? Quando a gente fala de mulheres ou então de qualquer outra minoria ocupando esses espaços, né? Mas a população LGBT em si, de Betim, vamos dizer, aqui do município, ela é uma população muito expressiva. Só em 2012 foi feita uma estatística de 60 mil LGBTs assumidos em Betim. Esses 60 mil, né, naquela época, se tivesse se reunido, elegiam um prefeito ou uma prefeita LGBT. Então, assim, foi necessário a gente retroceder, a gente está avançando agora, que o cenário está mudando, né, para o público LGBT entender que a gente precisa ocupar esses espaços, né? A gente necessita, é constitucional, é um direito de cada um. Então a gente precisa sim fazer essa mudança em 2024. Né? Em 2024 tem que acontecer, né? Ou uma ou duas representantes LGBT. Porque os outros vereadores eles não se imponham com essa pauta, né? Chega no período eleitoral, nós vamos fazer isso, mas cadê o registro? Né? Eu nunca me manifestei politicamente, nem com um candidato, nem com outro. Em 2020 eu apoiei um candidato que era se militar. Né? Naquele momento foi um momento muito difícil. Os LGBTs tinham muita coisa, tinha uma resistência muito grande de estar com o militar. Né? Mas esse candidato que me procurou, porque eu era a referência da pauta LGBT do município, ele foi o único que registrou as propostas que eu via necessário, que era de responsabilidade de um vereador para registrar. Ele registrou as nossas pautas em cartório. Né? Esse militar, ele foi o único que registrou as nossas demandas. Ele não foi eleito em si, e os outros ficaram se revoltados comigo, por exemplo. Você apoiou um militar que não podia. Eu falei, gente, eu não tenho problema com o militar. A pauta pode ter, né, a gente temos diversas opressões e tal, mas aqui o nosso cenário era outro naquele momento. Né? Sim. E isso também pode ser também transferido a nível federal também, né? Neste ano a gente teve a felicidade de eleger 2 mulheres trans, né? Sim. E como que você enxerga essa conquista, né? Sim, foi muito, como diz assim, como que eu posso dizer para vocês, foi surpreso, né? A gente já imaginava que o resultado seria
expressivo, mas a gente foi a salvação, né? Ponto. A gente temos agora uma deputada que nos representa em Brasília. E por esse motivo a gente agora consegue sonhar, né, futuros projetos e avanços para a pauta LGBT. Ela já declarou que essa não é a pauta específica dela. Mas eu também entendo que uma deputada ou uma vereadora, ela não tem que estar só com essa pauta, né? Ela é uma deputada, é uma parlamentar que ela tem que pensar na população em geral, né? Mas ela tem nos representado, ela nos representou em Belo Horizonte como a melhor vereadora eleita nos últimos anos, e ela tem mostrado que a gente tem que estar nesses espaços. Ela conversa com a gente, ela fala assim, temos que ter mais, né? Só no caso que você pode deixar registrado, você está falando da Duda Salabete. Isso, Duda Salabete é a nossa deputada, é a terceira mais votada do Estado. Ela nos representa, então ela foi a nossa salvação. Para o nosso novo mundo, vamos dizer Acaba assim. que dá um ar de esperança, de se reconhecer como alguém que está representando essa comunidade. Sim, né? sim, claro. É uma injeção de ânimo mesmo. E só para fazer um adendo, quando você diz que 60 mil pessoas na população de Betim se identificaram, Isso. num ambiente, num cenário de 410 mil habitantes. Então, Não, já estamos quase passando dos 500. quase passando isso pra você ver. Há uns 2 anos atrás era 480 mil habitantes. Quando foi feito esse censo? Foi 2016. 2016. Então agora a gente estava por volta de 400 mil habitantes Não, mesmo, eu né? acho que já está passando dos 500. Não, atualmente nós estamos com quase 500, eu acho, que se não estiver passando, como você disse. Mas quando foi feito esse levantamento, nós tínhamos aproximadamente 400 mil habitantes, e desses 400 mil habitantes, a gente tinha 60 mil. 60 mil né? LGBTs que se declararam. Dentro da sopa de letras. Eu sou simpatizante, eu sou bi, eu sou lésbica, eu sou gay. Ou seja, é claro, alvo e transparente a necessidade de políticas públicas e garantia de direito para essa parcela da nossa população. Da nossa população, sim. Foi muito. Isso sem contar também que existe as pessoas que não se assumiram, né? Sim. Que pode, aí tem a expectativa de ser uma população ainda maior. É verdade. Nós estamos agora em parceria também com o SUS de Betim, né? Criando-se um protocolo da equidade, né? Tem-se um protocolo que a gente tem grandes avanços futuros na pauta da saúde voltada à população LGBT. Antigamente, uma criança, por exemplo, um adolescente que se sentia LGBT, ele não podia se expor isso. Ia-se uma consulta com a mãe e lá não tinha, também não constava na ficha o campo. Agora já tem o campo, você pode aderir o seu gênero, né? Eu quero que você coloque aí, sou LGBT, eu sou lésbica, eu sou gay, eu sou trans. Agora conseguimos isso. Nós vamos lançar esse protocolo da equidade em saúde. Agora, na Semana da Diversidade, nós estamos construindo a 19ª parada, onde que a gente vem com a 9ª semana e a 19ª da parada edição. E nessa Semana da Diversidade vamos ter também um simpósio municipal de políticas públicas, onde vamos falar dos avanços que a gente tem feito na saúde, que é o lançamento desse protocolo da equidade, e entre outros também. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação ou acompanhamento da questão da saúde a esse público que deseja fazer a transição ou de alguma forma acompanhar depois dessa transição também, fazer esse acompanhamento, que eu acredito que deve ser um pouco mais específico ainda. Sim, essa especialidade, né, vamos dizer assim, na saúde, ela está difícil de avançar. A gente tem uma luta gigantesca com a referência do programa, a ART em fato, que ela não consegue entender que um ambulatório das trans é necessário, né? Dentro do Divino Braga existe um serviço de prevenção do programa de doenças infecciosas, que também não é só para a pauta LGBT, né? Mas ali o serviço ele está sem uma gerência desde 2016, por exemplo, que é respondida pelo gerente do Divino Braga.
Divino Braga é um centro de especialidade que é gigantesco. Junta com um outro procedimento que tem lá dentro, que é o serviço de doenças infecciosas, que ele não consegue simplesmente ver quais são as demandas, né, necessárias. E a gente pretende, depois de lançar esse protocolo, exigir a um laboratório trans, que agora a gente não tem que mais pedir. Nós temos que exigir, é um direito nosso, né? A gente necessita. Betim não tem um ambulatório das trans que trata da humanização delas, não tem um suporte para a retificação do nome social. Eu tenho serviços de assistência me procurando como é que faz a carteirinha. E esse procedimento não temos em Betim. Já lançou em Belo Horizonte, com diversas parcerias com a Defensoria, mas aqui nós não temos. Como é que é feito esse procedimento para, no caso, a mudança do nome, né? Pois é, eu me lembro que no governo Carline, ele fez uma espécie de lei, eu não me lembro exatamente, mas teve uma lei, alguma questão para garantir. Um decreto. Um decreto. Isso. E aí tem um caminho mais... Esse decreto, ele rezava que a gente tinha direito do nome social nos serviços públicos. Dali para cá a gente só teve esse avanço, por exemplo. Então assim, eu chego numa unidade de saúde, eu exijo que você me chame pelo meu nome social, independente que eu não consegui fazer a mudança em cartório. Eu não consegui mudar, eu não tive condições, né? Então por esse e outros motivos tem trans que não tem condições mesmo. Né? Então tem assim outras demandas para isso. Tem trans que vai para prostituição, por exemplo, porque elas não conseguem terminar o ensino médio, não conseguem terminar o fundamental, são expulsas de casa. A necessidade de um centro de acolhimento a essa população é gigantesca. Em 2021 conseguimos aprovar na Conferência Municipal, no âmbito municipal, estadual e da União. E até hoje nós não discutimos essa pauta para executar esse projeto. Né? Esse projeto precisa ser discutido. Mas agora, nesse momento, estão construindo a 14ª conferência. Ou seja, é a cada vez mais urgente ter a presença de pessoas que representam a comunidade LGBT nos espaços de poder, né? A gente percebe isso, principalmente na Câmara dos Vereadores aqui em Betim, uma vez que tem uma comunidade, igual você falou, uma demanda, né? Uma demanda, e que sofre pela ausência do acompanhamento de autoridades públicas e também a ausência de políticas públicas voltadas para essa comunidade, né? Sim. Hoje, você que está mais à frente, você tem ideia de quantos que são essa demanda de pessoas que, por exemplo, quer fazer essa transição de sexo? Então, eu fui descobrir recentemente, porque no meu ponto de vista, que comparece ao Conselho, que a gente tem contato, né, que se manifestam nessas necessidades da população trans e LGBTs no município, era uma só. Mas eu tive em reunião com a regulação do município, tem 21 trans inscritas precisando passar por esse procedimento. Trans no sentido geral, tem homens trans que querem fazer o procedimento, né, da retirada da mama, e tem as mulheres trans que querem fazer a mudança da transgenização, que é a necessidade maior agora no momento. Aqui só um espaço mais pedagógico, porque a gente pode estar tendo um público que ainda não está familiarizado com os termos sobre o que é mulher trans, que é homem trans, por exemplo. Pode... Sim, claro. A mulher trans é um homem que não se sente confortável no seu corpo. Então, ela tem a necessidade de se tornar uma mulher, né? Por esse motivo, a transgenização são diversos campos, né? Por exemplo, uma mulher que não se sente confortável no seu corpo, ela tem a necessidade de tirar a mama, por exemplo. Ela passa a tomar hormônio para adquirir barba. Então, ela tem que ser tratado no masculino, porque ela quer ser um homem. Ela se identifica como um homem, independente da sua orientação sexual, independente da seu gênero, seu sexo, por exemplo. Né? Porque tem essa diferença do sexo, a diferença do gênero. Eu conheço homem trans, por exemplo, que continua tendo relações com homem. Eu conheço homem trans, por exemplo, que tem relações com mulher.
Ele é uma lésbica? Não, ele é um homem trans que se identifica e tem relações com o gênero diversos, por exemplo. Em relação ao cenário nacional, a gente sabe que a mulher tem sofrido inúmeras violências em todo canto. E aí, no caso, a mulher trans, como é essa questão, tanto no cenário nacional, institucional, das instituições, e no município de Betim? A gente falou há pouco tempo sobre o decreto, né, para você utilizar o nome social, um avanço, mais pouco, mas e essas outras questões aí, principalmente sobre a violência? Então, o primeiro passo, a gente precisa regulamentar mesmo as políticas públicas no município. Ela é um decreto, né, como eu já tinha adiantado, mas a violência ela tem aumentado muito, principalmente para as trans e travestis de todo o Brasil, vamos dizer assim, né? E a gente vem trabalhando para acabar com essa violência contra a população LGBTQIA+, e as transexuais do nosso país. Mas a gente precisa mais ocupar os espaços para garantia dos nossos direitos, principalmente em Brasília, a gente ter mais representante. Agora a gente temos no estado, temos em Brasília, mas não temos no município, por exemplo. Precisamos fazer essa unificação, essa união mesmo da população LGBT, porque nós somos muitos. Sim. Nós somos muitos, nós estamos presentes, e esse é um direito constitucional de ir e vir e estar onde a gente quiser. E um dado assim que eu fiquei chocado, eu não sei exatamente o número, certo? Mas o Brasil há algum tempo é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Sim, Como? sim. A gente tem uma pesquisa que tem diversos países, né? O Brasil está em primeiro lugar no ranking. Sim. E a gente precisamos tirar isso, porque nós somos um país livre. Sim. Né? E a gente precisamos avançar para essa pauta sair desse conceito. Eu acho que lá na ponta, por exemplo, que quem fiscaliza, né, é a polícia, né? A questão da violência, independente de orientação sexual, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que tem essa deficiência na sociedade de efetivar uma punição por quaisquer violência que seja, né? A gente passou pelo carnaval e teve um fato, né, de uma mulher trans, cantora, repercutiu nas redes em geral, ela falando sobre isso, que ela, como foliã, sofreu agressão, foi esfaqueada. E aí, nesse momento, teve aquela ausência de alguém acudir, ajudá-la ali. Isso. Por mais que tem muita gente ali ao redor, mas as pessoas meio que... Abandonam. Abandonam. Fingiram que não viram aquela agressão. Por fim, quando ela chegou no hospital, uma das atendentes, não sei se é médica, falou assim, olha, é a quarta, só hoje, né? E ela ainda falou, olha, eu sou cantora, a carreira dela está em ascensão, no palco as pessoas me respeitam, me veneram, mas eu fui desrespeitada como cidadã na rua, né? E teve um outro fato também. Ou seja, esse tipo de preconceito, ele não mede, ele não tem barreiras, né? Porque a gente sabe de histórias de várias pessoas que têm mesmo esse nicho, né? Artistas e coisa e tal, mas que são desrespeitadas da mesma forma. Então uma balança é muito desproporcional, se for olhar, né? Outro fato também repercutiu nas redes que eu cheguei a ver, foi uma mulher trans, professora, do estado do Nordeste, não lembro mais o estado, não me recordo. Ela foi vítima de uma agressão dentro do ônibus e, ao pedir ajuda para o policial de plantão, ela foi agredida novamente pelo policial, né? Então, eu acho que, assim, precisa partir primeiramente da sociedade na questão de... Acho que nem
Antes da educação é a questão da empatia, se colocar no lugar dos outros, né? Eu tava comentando isso com um amigo meu, colega meu, poxa, a gente tá no mês da mulher, eu sou professor, a gente tá recebendo também essa demanda da escola de crianças, alunos também que já se identificam com o gênero oposto, que no qual foi denominado. A gente tá falando, poxa, a pessoa hoje, para se afirmar na sociedade, ela tem que ter uma força muito além dela, na minha opinião. Porque você tem a situação da família, que em sua maioria vai discordar de você. Tem esse primeiro desafio, eu acho que o que dói mais é a família, né? Que a gente tem aí números, você citou alguns, que a pessoa, a mulher trans, o homem trans, é botado para fora de casa. Nós temos um mercado de trabalho que fecha para as pessoas, né? E tem a violência também, né, da sociedade, né? Então, hoje a pessoa, mulher trans, homem trans, ela precisa ter uma força muito além dela para ser o que ela quer ser, né? Se autoafirmar diariamente. E convenhamos, eu sou mulher, eu sofro um pouco com o machismo na sociedade, eu sinto na pele o que é isso. Nem sempre a gente tá forte. Nem sempre a gente tá querendo brigar, se autoafirmar e pá. Às vezes a gente só quer ter um pouquinho de tranquilidade. Então eu penso na empatia nesse sentido, né? Eu acho que se dependente da crença, da religião, da opinião, acho que antes de passar a ter essa consciência de educação, passar por escola, ter aquela consciência toda, eu acho que o ser humano precisa ter esse exercício de se colocar um pouco no lugar do outro e tentar pelo menos compreender um pouquinho da dor que dessas dificuldades de sentir, né? É por isso que a gente tem o entendimento de que é algo de fato estrutural, que vem de muito tempo e que tanto o machismo quanto o preconceito, aí seja ele no geral, a gente não vai vencer de um dia para a noite ou de a noite para o dia. É preciso luta, é preciso trabalho, é preciso dedicação e nesse caminho, infelizmente, soldados, né, se cansam e a luta precisa continuar. Tendo em vista esse caminho que precisa ser construído, precisa ser pavimentado para garantia de direito, perspectiva de futuro digno, eu pergunto, o que vocês, a comunidade no geral, as pessoas, como a gente pontuou aqui, há tempos atrás, 60 mil capazes de eleger vereador, capazes de eleger até um executivo, porque uma mulher trans, ela tem mãe, ela tem pai, e muitos desses, de fato, têm problema com a família, mas tem alguns que têm a família do lado ali, que fortalece, que reconhece e auxilia. Então, 60 mil votos pode se transformar em 150, 200 mil votos, né? Qual que é a perspectiva? Qual que é o projeto? Vocês pensam em construir um caminho para buscar, para pavimentar uma força um pouco ou maior do que vocês têm agora para garantia, para a luta em busca desses direitos? A gente vem trabalhando no seu último mandato de uma diretoria, né, que consiga alcançar, né, o maior número de LGBTs que entendam que a pauta ela precisa ser olhada com carinho, porque tem LGBTs também que não se importam muito com essa questão, militância, sim, direitos e garantia. Né? Hoje em dia a população LGBT são os mais novos, vamos dizer assim. Eu conheço LGBT que é da década de 50, por exemplo, que passou pela epidemia, que passou por diversas situações, que ela é uma sobrevivente hoje, né? E os de hoje, eles não estão pensando nesse formato, né? Mas a gente está construindo uma
uma possibilidade de um movimento sair sim com uma representatividade onde que o movimento vai alcançar no mínimo uma cadeira nesse pleito municipal, né, para as futuras estaduais e nacionais. Mas aqui em Betim a gente acredita que depois desse avanço, né, das nossas mulheres trans em todo o Brasil, eles acordaram um pouco e a gente vai conseguir pleitear uma cadeira. Porque a partir deste momento é que a gente constrói e regulamenta, por exemplo, as leis, né? O município de Betim não tem uma lei voltada para a população LGBT. Só foi um decreto, né? Um decreto que a gente podemos utilizar nosso nome social nos serviços públicos. Não é isso que a gente queremos, né? Queremos poder sim utilizar o banheiro feminino num bar, num restaurante, por exemplo. Numa escola, né? O Conselho LGBT é um decreto. Recebemos uma demanda parecida com essa sua também, de uma criança na educação infantil, que era uma menina querendo utilizar o banheiro masculino. Ela não se sentia confortável no banheiro feminino. E essa demanda veio de uma conselheira que era da Secretaria de Educação. E quando a gente tomamos conhecimento através dessa conselheira, a Secretaria de Educação não deixou a gente participar, né? A gente não queria intervir. A gente queria saber qual que seria o passo agora. Vai ter um acompanhamento pedagógico, né? Vai ter um momento com os pais, de explicar para os pais que este momento a gente precisa ter um olhar especial, por exemplo. Precisa. A menina com 6 anos, ela já se identifica um homem trans. Ela não se sente confortável com o vestido que a mãe compra para ela, né? Isso tem que ser olhado. Não é que a gente vai começar a vestir as crianças com 6 anos, né? A gente vai papaguear as crianças com 6 anos. Não, de jeito maneira. Eu, enquanto pedagoga, enquanto professora da educação do município de Betim, eu nunca dei aula para a população LGBT, por exemplo. Eu dei aula para a população do município de Betim. Então, não existe isso, ideologia de gênero nas escolas. Nunca passou isso pelas escolas. Esse kit gay, por exemplo, que foi o marco do ex-executivo nacional, nunca existiu. Nunca existiu kit gay, nunca existiu nada disso na educação. Isso é verdade, porque eu sou da educação também, nunca vi esse kit gay. Nunca existiu. Nunca vi. Isso foi um mito, né, do marco desse ex-executivo, que eu não gosto nem de falar o nome dele, né, que não há necessidade, onde que ele viralizou isso, a campanha dele foi em cima disso. Eu acredito que a gente não tem que dar ênfase mesmo, por exemplo, dessa pauta desse deputado ter vestido essa peruca em Brasília, por exemplo, ter colocado essa peruca. Não, ele está querendo visibilidade, por exemplo. Porque no ato da sua manifestação como é que chama? A bancada lá, onde que a gente fala. Plenária. Isso, ele pode falar o que quiser, né? Mas que ele cometeu crime, ele cometeu um crime. É um crime de transfobia. Ele pode falar o que ele quiser, mas a casa tem um regimento, né? Isso. Então, sobre isso que a gente tem que avançar. Mas eu acho que a questão de falar o que acha no espaço de poder, eu acho que é uma questão também de... tem gente que tem espaço de fala maior que as outras. Né? Não acredito que seja assim uma coisa muito democrática, falar o que acha sobre relação a uma coisa tão específica. Né? A gente está falando, por exemplo, de um executivo que tem poder de fala, ele pode chegar numa rede nacional, pode chegar numa plenária e falar o que acha, sem que a outra pessoa da ponta tenha um direito de resposta. Né? Eu acredito que assim, a sociedade hoje em dia, principalmente vamos falar de pessoas públicas, acaba que tem essa responsabilidade. Artistas, pessoas que têm um espaço grande de fala assim, de repercussão, elas precisam, graças a Deus a gente tem um número considerável de pessoas conscientes, que têm ciência do poder da tua fala, mas ainda temos que avançar na questão que as pessoas que têm e acham que está falando bonito, mas não, às vezes está ali de alguma forma denegrindo alguma comunidade, algumas pessoas ali que está passando, né?
É por isso que nesses espaços, assim, no caso de um espaço de poder, é preciso ser democrático. Agora, a gente precisa também ter cuidado, porque existe uma linha tênue ali, existe uma divisória, né? Eu posso discordar de você e a gente chega em um ponto ali. Agora, tem coisas que passam desse marco. Vira agressão, vira ameaça, Sim. né? Então, a gente estava numa discussão um tempo atrás aqui na sociedade sobre a questão de regulamentar, criar um marco, uma regulamentação, né? No caso das redes sociais, da internet. E aí o pessoal fala, não, gente, mas eu não posso ir para uma rede social, para uma internet e falar qualquer coisa que me vem à cabeça, né? Tem vários públicos ali, tem várias linhas de pensamentos, de raciocínio, e é preciso cuidar. Você não está sendo proibido de falar, mas você precisa medir as palavras em qualquer situação. Você precisa ter cuidado, precisa ser democrático não te dá o direito de fazer qualquer coisa e de falar qualquer coisa, né? E principalmente se isso vai ofender o outro. A gente vamos aqui para as considerações dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, trocando ideia aqui, e fazendo um paralelo assim bem rapidinho com todas as questões que nós discutimos. Eu quero deixar uma pergunta pessoal, assim, com toda a sua vivência que você contou pra gente aqui, nesse período, que você passou por um caminho longo, né? Sim. Você foi cristã, esteve à frente de muitas coisas na igreja, e é uma vivência em vários momentos. Eu quero entender como você se sente hoje em relação aos avanços. Você acha que tem conquistas plausíveis? Isso te anima na luta? Como é que você se sente? Sim, a gente tem avançado assim, em diversos campos, né? A construção desse movimento, ele foi justamente para isso, né? Para a gente conseguir a garantia das políticas públicas e garantir mesmo aonde que a gente deve estar. Nós temos condições, nós estamos preparados, né? No município de Betim, do movimento fazer uma cadeira na Câmara Municipal de Betim, por exemplo. A partir deste momento, nós vamos mostrar que nós estamos mesmo presentes, porque eles não vejam que nós estamos presentes. Chega o projeto lá, não vamos votar. Mas por que não vamos votar? Né? Não temos um mandato. Mas vamos ter. Nós vamos ter. Estamos prontos para isso. Desde já, eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui falando sobre isso. Obrigada por aceitar esse convite. E assim, eu quero te desejar também muita força e muitas conquistas para a comunidade LGBT. Muito obrigada. Todos estão convidados para conhecer lá o nosso espaço. É só um espaço, mas ele está na Casa dos Conselhos, na Rua Paulo de Freitas, número 16, no centro de Betim, no bairro Brasileiro, próximo à Prefeitura Municipal, próximo ao SEAB. E lá a gente toma um café para a gente discutir um pouquinho mais das nossas políticas públicas e futuramente as nossas pautas, que tem que ser mesmo construída com muito carinho. Já está aceito o seu convite. Obrigada. Isso fica extenso ao público betinense, né? Claro. Que tenha alguma questão, alguma dúvida, precisa de auxílio, né? O conselho está aí para isso e as pessoas agora têm conhecimento de onde está funcionando, pode procurar ali para receber esse auxílio, né? Isso. É isso aí, pessoal. Nós estivemos aqui nesse bate-papo agradável com a Leônidas. Muito obrigado pela presença. E esse foi mais um episódio do seu Pode Ser, o podcast mais mineirinho do Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um bate no cantinho do sorriso. As portas estão abertas, não precisa de falar de novo. Claro, pode voltar. Vamos sim. Eu quero mais pra frente a gente falar do cronograma todo da Semana da Diversidade, onde vamos estar com um simpósio, a entrega de prêmios de direitos humanos e a 19ª parada. São quase 20 anos de história e o movimento faz 15 anos esse ano.
Nós vamos debutar, né? O movimento se regulamentou há 15 anos atrás. Então, assim, com um título de utilidade pública municipal, estadual, de assistência social da criança e adolescente, que também vai participar esse ano dessa construção do novo ciclo dos conselheiros tutelar. Nós estamos preparados para isso também. É muito importante a população saber que a pauta LGBT não é só para... A referência LGBT não é só para a pauta nervosa. Não é só para os LGBTs, né? Nós temos condições de sim garantia do direito da criança e adolescente. Estamos preparados também. Muito bem, muito obrigada pela sua fala, compartilhar um pouquinho da sua vida, dos seus trabalhos e um pouquinho do seu conhecimento também. Eu quero deixar aqui também um convite para todos aqui a seguir nossas redes sociais, no YouTube, o canal Pode Ser Uai. Vá lá, se inscreva, curta, compartilhe. Estamos também no Instagram, @uaipodeser, e no TikTok. Tem os cortes lá, eu também fiquei emocionada. Tem os cortes lá, vocês podem estar acompanhando através das nossas redes. Toda semana vai ter um episódio novo. Até mais. Um beijo, gente. Obrigado pelo carinho.